E aí galerinha, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui na usina histórica Monte Alegre, em Piracicaba, e desta vez nós vamos entrar com o drone dentro da usina. E enquanto vocês vão curtindo o passeio aí, eu vou trazer algumas informações para vocês. O engenho Monte Alegre, antes de se tornar a usina Monte Alegre, foi desenvolvido pouco a pouco, improvisado com aparelhos das engenhocas e 2 moendas. Foi comprado dos herdeiros da fazenda do Marquês de Monte Alegre e de parte da Sesmaria de Carlos Bartolomeu de Arruda. Isso se encontra no cartório do 10º ofício de Piracicaba. Em 1887, já produzia de 8.000 a 10.000 arrobas de açúcar. Uma sociedade formada por Idalécio de Camargo Penteado e Joaquim Rodrigues do Amaral, em 1889, com um empréstimo bancário, remodela o antigo engenho. Pertenciam então ao engenho num total de 2.228 hectares, sendo 856 hectares de mato, 500 hectares plantados de cana, 622 hectares prontos para plantar. Para o transporte de cana até o engenho, existiam alguns quilômetros de estrada de ferro, a locomotiva e alguns vagões. A maior parte da cana chegava em grandes carros, puxados por 6 mulas, carregando perto de 1.500 quilos. Monte Alegre era um engenho pequeno, isso em 1890, em relação à grande extensão de suas plantações de cana e de seus compromissos com os fornecedores. Em 1901, possuía 2 moendas horizontais a vapor, 3 caldeiras, geradoras de vapor, uma chaminé de tijolos, 2 filtros para caldo e xarope, 2 bombas de ar, resfriadeiras para massa cozida, 6 turbinas Five Little, uma moenda para açúcar, 2 alambiques, oficina para reparações, estrada de ferro com bitola de 60 centímetros, uma locomotiva e alguns vagões. É interessante falar sobre a locomotiva, esta que foi a primeira locomotiva a vapor construída no Brasil, aqui em Piracicaba, nas oficinas da usina Monte Alegre. Já na terceira década do século XX, em 1938, a ação do empresário Pedro Morgante consegue novamente juntar as antigas propriedades que pertenceram ao senador Vergueiro e ao brigadeiro Luiz Antônio de Souza. A usina Monte Alegre, ainda no século XX, em 1965, era uma comunidade rural organizada com aproximadamente 1.709 moradores da própria usina e 1.169 provenientes de outras fazendas do município. Foi formado o bairro de Monte Alegre, que contava com condições comunitárias de educação, saúde e lazer. E os moradores de Monte Alegre dispunham também de armazéns, padaria, farmácia, barbearia, torrefação de café, bar, cinema e até mesmo uma pensão. O Grupo Escolar Marquês de Monte Alegre foi inaugurado no dia 7 de fevereiro de 1927. Em 1953, é implantada no local uma fábrica de papel e celulose. O Império Morgante entra em decadência e a usina Monte Alegre é vendida em 1980. Os novos proprietários, em 1981, são da família Silva Gordo, da Refinaria Paulista. A partir de 1982, a usina, já incorporada à Indústria de Papel Simão S.A., passa a negociar com a Votorantim Celulose e Papel, a VCP, da família Hermílio de Moraes. Quanto ao programa da propriedade, foi mantida a urbanização central, com o prédio da escola, espaço de comércio, farmácia, empório, biblioteca, edifícios sem o seu uso específico. No alto da colina, a igreja e algumas casas de moradia mantiveram-se separadas da fábrica de papel. Outras tornaram-se escritórios e arquivos da empresa atual. Os edifícios fabris estão planamente desativados, descaracterizados, mas todos os ambientes estão limpos, como você pode ver aí nas imagens. Galera, não há dúvidas sobre a espantosa evolução da refinadora paulista sob o comando de Pedro Morgante. Nós vamos entrar em mais alguns detalhes e você vai ver como que a usina cresceu rapidamente. Monte Alegre produzia em 1923 47.634 sacos de 60 kg de açúcar. Em 1932, 9 anos depois, passaria a 139.555 sacos de 60 quilos. Pouco antes da Segunda Guerra Mundial,
Pedro Morgante ampliou enormemente a área das propriedades rurais e, por conseguinte, a sua produção. Em 1938, a usina Monte Alegre era formada por enormes propriedades que se espalhavam pelo território de Piracicaba, além de terras nos municípios de Limeira e Rio das Pedras. Apenas em Piracicaba, a usina pertenciam às terras de Monte Alegre, Taquaral, Santa Rosa, Bela Vista, Santa Isabel, São João, Varginha, Santa Cruz, Boa Vista, Recanto, Pigate, Santo Antônio, Batistada, Sertãozinho, Furlã, São Luís, Dois Córregos, Tijuco Preto. Em Limeira, a Fazenda Casulos e em Rio das Pedras, a Fazendinha e Santa Cruz. Todas essas fazendas em Piracicaba hoje se tornaram bairros. Na realidade, quase um século depois, Pedro Morgante conseguira novamente juntar as antigas propriedades que haviam pertencido a personalidades de grande influência na economia brasileira, como o senador Vergueiro e o brigadeiro Luiz Antônio de Souza. Nos tempos de glória, apenas em Piracicaba, as terras da usina Monte Alegre somavam 5.135 hectares, ou 2.122 alqueires, sendo que mais da metade dessas terras eram ocupadas pela cultura da cana. Eram terras formadas por fazendas, pequenos sítios e, de maneira geral, interligadas por estradas de ferro de rodagem. Sudminus é festejado em uma das visitas feitas a Monte Alegre. A moderna indústria açucareira fazia-se acompanhar por trilhos de estradas de ferro. E para se avaliar o espírito desenvolvimentista de Pedro Morgante, os trilhos da Companhia Paulista de Estradas de Ferro estavam a menos de 1 quilômetro da sede da Fazenda Taquaral, justamente na chamada Estação Taquaral. E a essa ferrovia ligava-se a estrada de ferro particular da usina Monte Alegre. Em 1936, a usina tinha em suas terras 55 quilômetros de estradas de ferro. Em 1965, Monte Alegre era ainda uma comunidade rural, organizada com estrutura suficiente para lhe dar condições de vida dignas e adequadas. Naquele ano, eram 3.089 os moradores da usina, sendo 1.709 pessoas na usina Monte Alegre, propriamente dita, 1.169 nas fazendas anexas da Bela Vista, Santa Joana, Santa Isabel, Varginha, Taquaral, Santa Rita e São Pedro, mais 211 em Macabá e Recanto. Formara-se daquela usina e daquela comunidade também um bairro, o bairro de Monte Alegre, que se revelava exemplar no estilo de vida, em condições comunitárias dignas de educação, saúde, entretenimento e lazer. Eram, em 1965, 326 casas de trabalhadores, além de residências de superintendentes, chefes, encarregados dos serviços, estas mais amplas e confortáveis. A igreja também, que tem ali próximo, a igreja de São Pedro, que foi construída em 1936 por Pedro Morgante. E será o assunto do próximo vídeo aqui no canal Drone Legal, não perca! Também vamos falar um pouquinho sobre o aeroporto de Piracicaba. Pedro Morgante conseguiu dar a Monte Alegre intensa vida cultural. As suas relações com o Brasil exterior traziam a Piracicaba personalidades do mundo econômico, empresarial, cultural e artístico, especialmente os de nacionalidade ítalo-brasileira. Tendo conseguido também a cidadania brasileira, Pedro Morgante manteve suas raízes italianas, participando e criando círculos italianos. Monte Alegre, assim, chegou a ser como que das relações culturais ítalo-brasileiras. Adepto da aviação e compreendendo que o Brasil não poderia, com suas dimensões continentais, desenvolver-se sem uma grande estrutura aeronáutica, Pedro Morgante engajou-se na campanha nacional de aviação. O líder do movimento foi o jornalista Assis Chateaubriand, com os diários associados, mobilizando a opinião pública nacional. Em Piracicaba, o empresário João Botini, inegavelmente um gênio mecânico e inventor também de motores e locomotivas, foi o grande parceiro do patriarca de Monte Alegre. O aeroporto de Piracicaba, aeroporto Pedro Morgante, com o nome de seu criador, foi construído em terras de Monte Alegre. Pedro Morgante assim o quis, mas ele não viu esse seu sonho realizar-se, pois morreu antes da inauguração, que se deu no dia 18 de abril de 1942. Com a morte de Pedro Morgante, sucederam-lhe os filhos Lino, Hélio, Fulvio e Renato,
Com eles, Monte Alegre viu surgir a fábrica de papel e celulose em 1953. As constantes mudanças na economia e na política brasileiras, no entanto, não conseguiram ser absorvidas pela família Morgante. O Império Morgante foi aos poucos entrando em decadência. Em 1971, os novos proprietários da refinadora paulista pertencem à família Silva Gordo, com José Adolfo da Silva Gordo presidindo-a. A roda da história girava, pois os Silva Gordo dos tempos do Império Brasileiro tinham raízes fincadas em Piracicaba, aparentados com Prudente de Moraes. Hoje, como vocês puderam ver aí, a usina Monte Alegre restou apenas recordações. Mas existe um projeto de revitalização e criação de empresas neste espaço. Valeu, galera! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like, deixa sua curtida aí, ok? E compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se inscreva no canal e até o próximo voo!